A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Feliz? Obrigado, meu amor. Feliz em estar aqui, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. É uma grande responsabilidade. A gente chega aqui, sente aquele nervoso, aquele temor ao Senhor, mas tudo isso é bom. Tudo isso é bom porque nos lembra que a gente não está fazendo algo apenas para seres humanos, mas em primeiro lugar para o Senhor. Em primeiro lugar para glorificar e engrandecer o nome dEle. Eu quero dizer que, além de ser uma alegria, uma responsabilidade, é também um privilégio poder compartilhar a palavra com vocês, meus irmãos, porque eu creio que o Senhor ele tem algo para falar conosco essa noite. E o texto que o Senhor ele tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 6. A gente vai estar fazendo leitura a partir do versículo 2. João, capítulo 6 e versículo 2. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois tipos de pão, ou de pães que Jesus ele entrega para a humanidade. Para dois grupos de pessoas diferentes. Um tipo de pão ele entrega apenas para quem é multidão. Mas há o tipo de pão que Jesus ele entrega para quem verdadeiramente é discípulo dele. João capítulo 6, versículo 2, vai tratar um pouco desse primeiro tipo de pão, que é o pão natural, que diz assim: uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Senhor Jesus, nós uma vez mais entramos na sua presença, Pai. Senhor, eu clamo para que haja liberdade aqui essa noite da Tua palavra, Senhor, entrar nos nossos corações. Pai, eu quero agradecer pelo irmão Wanderson que intercedeu antes por mim, Pai, por todas as pessoas que estão intercedendo, Senhor. E eu te peço, Pai, para que o Senhor haja essa noite, Pai. Pai, eu sei muito bem que sem Ti eu nada posso fazer, como a Tua palavra diz, Senhor. Eu sei que eu sou dependente de Ti e que por mim mesmo seriam apenas palavras vazias, Senhor. Pai, eu sei que eu sou pecador e que muitas vezes, Senhor, tenho Te entristecido. Mas que ainda assim, Pai, arrependido, volto aos Teus pés como filho amado, que pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu pude me tornar, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar o Teu Evangelho, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que hoje à noite nós vamos poder sair daqui transformados, Senhor.
Pai, obrigado pela tua graça que nós não merecemos. Jesus, obrigado por descer do céu e habitar em carne. Tu que és o pão da vida, Jesus. Pai, obrigado por nos dar a oportunidade de nos alimentar com a carne do teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por nos permitir fazer parte da tua família, Senhor. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por ter misericórdia de nós, Senhor. E eu te peço, Senhor, age esta noite, Pai. Ministra aos nossos corações. Pai, se for da sua vontade, o Senhor me usa como teu instrumento, Pai. Para a tua glória, Senhor. E que o teu nome seja glorificado aqui esta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Aleluia. Como a gente começou lendo ali em João no capítulo 6, as multidões que vinham seguir Jesus, elas vinham por um motivo. Elas tinham visto ou ouvido falar aquilo que Jesus fazia. As multidões sabiam que Jesus podia curar. As multidões sabiam que Jesus podia expulsar demônios. As multidões sabiam que Jesus poderia resolver os problemas delas. E por causa disso, elas queriam estar aonde Jesus estava. E sabe que Jesus, sábio do jeito que ele era e ele usava isso como uma ferramenta para que as pessoas tivessem o coração aberto para elas ouvirem o Evangelho. Porque mesmo Jesus sabendo que a multidão queria aquilo que ele poderia dar, ainda assim, ele tinha compaixão deles. E o texto que nós acabamos de ler, a gente vê que uma multidão, ela se aproxima de Jesus. E em outras passagens, outros evangelhos, a gente vê que essa multidão, ela escuta Jesus falar, e Jesus, ele tem compaixão deles. Então ele chama os seus discípulos para perto. E ele pede para um desses discípulos, chamado Filipe, e diz: Filipe, como nós poderemos alimentar tanta gente? E sabe, eu tenho a impressão que muitos de nós que estamos aqui essa noite, temos um coração muito parecido com o de Filipe. Por quê? Porque Jesus, ele chega para Filipe e ele faz uma pergunta diante de um problema. Filipe, tem muita gente aqui, mais de 5.000 pessoas. Como a gente vai alimentar eles? E o que Filipe ele diz? Não sei. Senhor, não tem como. Mesmo que a gente trabalhasse 1 ano, a gente não ia conseguir alimentar tanta gente. E talvez você chegou aqui essa noite pensando: não tem mais jeito, não tem como. Não tem mais o que eu fazer. Eu não vou conseguir resolver esse problema que está diante de mim. Talvez você chegou aqui essa noite pensando: esse problema que eu tenho no meu casamento não tem como resolver. Essa doença que tem na minha família não tem mais jeito. Talvez você chegou aqui essa noite pensando: a porta de emprego que tanto eu corro atrás não tem como. Só que, meus irmãos, não foi qualquer pessoa que perguntou isso para Filipe. Foi o próprio Cristo, o Deus encarnado. Ele estava diante daquele que poderia dar todas as respostas para ele. E sabe qual que é o problema, meus irmãos? Nós também temos a oportunidade de estarmos diante de Cristo. Mas muitas vezes temos nos portado como Filipe, que ao invés de crermos que o Senhor pode fazer algo, simplesmente chegamos diante de Jesus e dizemos: Senhor, não tem mais jeito. É sério que nós queremos dizer para o Criador do Universo que não tem mais jeito? Que não tem o que fazer? Só que chega outro discípulo. E quando eu estava lendo esse texto e meditando nele, eu percebi algo muito interessante. Chegou então André, um outro discípulo de Jesus. E ele chega para Jesus e diz: ó Jesus, eu trouxe aqui um menino.
ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para essa multidão? Talvez de primeiro momento a gente vai olhar e pensar, poxa, André também não tinha fé. Filipe claramente disse, não tem como, Senhor. Mesmo que a gente trabalhasse, não teria jeito. Só que André, em primeiro momento, parece que ele chega meio com dúvida. Só que aqui há uma diferença, meus irmãos. André, ele não ficou omisso, ou seja, sem fazer nada diante do problema. Ele viu um problema, ele sabia que a solução do problema estava em Jesus. E mesmo com o pouco que ele tinha, ele levou isso para Jesus. Mesmo sendo apenas um garoto com 5 pães e 2 peixes, ele levou isso até Jesus. Sabe, eu lembro de uma palavra que o pastor Marcelo ele compartilhou conosco há um tempo atrás sobre a vida de André. André era um homem que talvez muitos de nós a gente não percebe, não se atenta a ele, mas ele era o tipo de pessoa que sempre estava disposto a trazer pessoas até Jesus. Foi André que apresentou Jesus para o seu irmão Simão Pedro. É André agora que leva o menino até Jesus. Depois é André e Filipe que levam os gregos até Jesus. É sempre um homem que está disposto a levar pessoas até Jesus. Ele não tem todas as respostas. André, ele não tem certeza de tudo que vai acontecer. Mas de uma coisa ele sabe: Jesus pode resolver esse problema. E a pergunta que fica para nós é: quantos de nós temos esse coração como o de André? Que sabemos que o nosso vizinho está com problemas na sua família, e ao invés de levarmos o nosso vizinho até Jesus, ficamos fazendo fofoca dele. Quantos de nós sabemos de uma família que está precisando de ajuda, até mesmo de ajuda financeira, e ao invés de nós irmos lá ajudar eles, seja com uma doação, com uma oração, ficamos em casa e não fazemos nada? Pode parecer que André era um homem que tinha dúvidas, mas pelo menos ele fez alguma coisa a respeito. E você na sua casa, no seu trabalho, na sua família, e nós, porque eu prego isso para mim também, meus irmãos. Quando nós vemos um problema, será que nós vamos correndo aos pés de Jesus? Ou fazemos igual Filipe, dizendo, não tem mais jeito, agora se acabou, agora já eras? Não, André levou o menino até Jesus. E Jesus pegou aquele pouco, às vezes o nosso pouco, e transformou aquilo em muitos. Sabe, meus irmãos, talvez você pense que o que você tem hoje para Deus é pouco. E aqui eu não estou apenas falando de bens materiais também, mas da sua vida, dos seus talentos, dos seus dons. Talvez você pense, como é que eu vou evangelizar as pessoas, compartilhar o evangelho, se eu sou tímido, se eu nem sei falar direito? Mas o seu testemunho você pode compartilhar. Como que eu vou adorar o Senhor se eu nem sei cantar bonito, se eu nem sei cantar bem? Mas com um coração sincero você pode sim louvar o Senhor. Como que eu vou fazer a obra de Deus se eu nem sei qual que é o meu chamado? Aonde que eu posso servir? Meu irmão, aonde Deus te colocar, aonde você vê um problema que precisa ser resolvido, que você pode resolver, esteja disposto a servir. O seu pouco nas mãos de Deus pode se tornar muito. Sabe, meus irmãos, aqui quem vos fala era um menino que era muito tímido. Eu creio que muitos daqui já me conhecem de tempos. Eu lembro da primeira vez que eu fui trazer uma palavra, meus irmãos, na congregação Independência. Tremia tudo, falava tudo embaralhado. Era tímido, mal e mal sabia falar direito. Mas o meu pouquinho nas mãos de Jesus, Jesus pode fazer muito. Não porque eu sou bom, mas porque Cristo é bom. O nosso pouco nas mãos de Cristo pode alimentar uma multidão. Mas muitas vezes a gente tem guardado o nosso pouco para nós mesmos. Imagine se esse menino, ele guardasse os pães e os peixes só para ele. Ele não passaria fome, mas a multidão iria continuar com fome. Talvez Deus tenha colocado coisas na sua mão para alimentar multidões.
seja de modo natural ou de modo espiritual, mas porque você tem ficado saciado, de barriga cheia, não tem se preocupado em compartilhar com os outros. Que bom que está tudo bem com a sua vida espiritual, mas enquanto aquele seu familiar que está indo para o inferno? Que bom que está tudo bem com a sua família, mas enquanto com aquele seu colega de trabalho, que volta e meia vive te contando sobre problemas em casa e que está pensando em se separar? Que bom que os seus filhos estão vindo na igreja, estão na escolinha, nos adolescentes ou nos jovens. Mas enquanto aos amigos dos seus filhos, que você sabe, que vivem num lar desestruturado e que nunca ouviram falar do Evangelho. Sim, você está se alimentando, você está satisfeito, você está podendo comer. Mas enquanto aos outros que estão passando fome, vamos ficar de braços cruzados? Ou vamos entregar o nosso pouco nas mãos de Jesus, para que Ele possa alimentar a multidão? E aqui, Ele alimenta a multidão com pão natural, com pão físico. E após Jesus dar graças, repartir o pão, Ele pede para os seus discípulos entregar para a multidão, e mais de 5.000 pessoas são alimentadas. Além disso ser um milagre extraordinário, isso mostra a compaixão e a generosidade de Deus. Só que olha que interessante, meus irmãos, e aqui eu peço que vocês prestem muita atenção, por gentileza. Após o povo comer, após o povo ver esse sinal, nós acabamos de ler isso, o povo quis fazer Jesus rei. O povo entendeu que Jesus, Ele era o profeta, o Messias que haveria de vir. Eles queriam fazer Jesus rei. Mas Jesus, Ele se retira dali, e Ele vai para um lugar secreto, para ter um momento com Deus. E aqui, meus irmãos, a gente vai para a segunda parte da mensagem. Convido vocês a abrirem em João, ainda no capítulo 6, só que agora no versículo 35. Aonde Jesus, Ele diz assim, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. O que aconteceu, meus irmãos, para Jesus estar falando isso? Acontece que durante a noite, Jesus e seus discípulos, eles atravessaram o mar da Galileia. Os discípulos de Jesus estavam no barco, ficaram com medo e tudo mais. Jesus veio caminhando sobre as águas, se encontrou com ele, eles atravessaram para o outro lado do mar. Aí no outro dia de manhã, o povo que tinha acabado de comer pão no dia anterior, eles ficaram desesperados: onde está Jesus? Onde está Jesus? E o mesmo povo que queria fazer Jesus rei, atravessou o mar e foi até a cidade onde Jesus estava. Só que quando eles chegaram até Jesus, qual não foi a surpresa deles, quando Jesus olhou para eles e disse: eu sei por que vocês vieram aqui. Vocês não vieram aqui por causa de mim, mas porque eu dei pão para vocês ontem. Aí a gente fica: como assim, Jesus? Mas foi o Senhor que quis dar pão. Sim, Ele dá pão, e vai ter outras vezes no Evangelho onde Ele vai multiplicar pão outra vez. Só que acontece que ali Jesus estava revelando algo no coração deles. Jesus, Ele fala, vamos ler rapidamente. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram no barco e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo e encontrá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. 27. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Versículo 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. E eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu pão do céu para comer.
Jesus, ele é extraordinário, meus irmãos, porque ele conhece o coração de cada ser humano. A multidão que no dia anterior queria coroá-lo rei, agora estava exigindo mais um sinal para acreditar nele. Ou seja, eles não queriam Jesus de verdade, eles não estavam preocupados com Jesus de verdade, eles nem mesmo creram em Jesus de verdade. Eles queriam apenas o que Jesus queria dar. E mesmo Jesus sendo misericordioso e muitas vezes dando para eles, eles não curvavam o seu coração e não criam no Senhor. E sabe, meus irmãos, o que é o mais triste disso tudo? Muitos de nós somos assim. Queremos o que Jesus pode nos dar, mas não queremos o Cristo. Queremos as bênçãos, mas não o abençoador. Sabe, há uma passagem nos evangelhos onde Jesus, ele cura 10 leprosos. E dos 10 leprosos, um era samaritano. Dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 queriam apenas o que Jesus podia dar. Quantos de nós aqui hoje, meus irmãos, com sinceridade, queremos mais a Cristo do que aquilo que Ele pode nos dar? Você continuaria servindo a Cristo, mesmo que Ele dissesse não para aquilo que você mais tem orado? Você continuaria seguindo a Cristo, mesmo que Ele não curasse a pessoa que você quer que Ele cure? Você continuaria seguindo a Cristo, mesmo que Ele não abra a porta de emprego que você quer que Ele abra? Você continuaria seguindo a Cristo, mesmo que Ele não faça o que você quer? Porque afinal de contas, Ele que é o Rei, não nós. É Ele quem manda, não nós. A multidão não entendeu isso. A multidão queria mais um sinal. A multidão queria que Jesus se dobrasse à vontade deles. Mas Jesus é o Senhor. Ele não se dobra. Nós que nos dobramos diante dEle. E a multidão que no dia anterior estava aplaudindo Ele, no outro dia já estava criticando Ele. E chega então o versículo que a gente leu, o versículo 35, onde Jesus ele diz que Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão enviado por Deus para alimentar a humanidade, o pão espiritual, que alimenta a fome do nosso ser. Porque, meus irmãos, todos nós nascemos com uma fome no coração. Salomão, em Eclesiastes, se eu não me engano, ele vai dizer que Deus deixou no coração do homem a sensação de falta da eternidade. É como se no coração do ser humano houvesse um buraco, como se fosse uma peça faltando num quebra-cabeça. Algo que o ser humano ele busca em vários lugares para preencher, mas que somente o amor de Deus pode preencher. É uma fome que move vidas. É uma fome que causa desespero. É uma fome angustiante. É uma fome que não deixa dormir. É uma fome que perturba quando se reflete sobre a vida. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Para onde eu vou? Quem sou eu? É uma fome no coração humano. E a humanidade, ela busca em muitos lugares, muitos falsos alimentos para saciar essa fome. Alguns buscam em outras religiões, outros buscam em realizações nessa vida, outros buscam em prazeres, em vícios. Mas nenhum desses falsos alimentos podem saciar a alma do ser humano.
É por isso que Cristo, Ele diz que Ele é o pão da vida. O pão que sacia a fome do nosso coração. O pão que traz satisfação para a nossa alma. Talvez você entrou aqui essa noite com a alma angustiada. Talvez você entrou aqui essa noite com noites sem dormir. Talvez você entrou aqui essa noite com o seu espírito pesado, com traumas, com rancor, com mágoas, com feridas que às vezes a pessoa que está do teu lado nem sabe. Coisas que apenas você e Deus sabem. Talvez você entrou aqui esta noite com um buraco na sua alma, no seu coração, querendo encontrar alívio em algum lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: em Jesus você encontra esse alívio. Em Jesus você encontra esse descanso. Em Jesus você sacia esta fome. Em Jesus você mata a sua sede. Em Jesus você tem uma nova vida. Mas sabe, meus irmãos, enquanto eu estava em casa conversando com a minha esposa sobre essa palavra, me vinha algo no meu coração que estava me inquietando. Porque eu sei que essa palavra ela é um pouco mais evangelística. Ou seja, ela tem mais facilidade de falar com pessoas que ainda não se alimentaram do pão da vida. Só que eu sei que aqui existem muitas pessoas que já se alimentaram do pão da vida. E eu fiquei conversando com Deus, conversando com a minha esposa também, pedindo: Senhor, mas o que poderia compartilhar com os irmãos para edificar a vida deles também? Só que veja, meus irmãos, o que diz no final do capítulo. João capítulo 6, versículo 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Muitos discípulos tinham ido embora, porque Jesus, durante a sua pregação, ele tinha falado para o povo: vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. E o povo ficou escandalizado. Só que os discípulos, os verdadeiros discípulos permaneceram. Os verdadeiros discípulos se alimentaram com o pão espiritual. Vocês lembram que no início eu falei que Jesus ele dá 2 tipos de pão para a humanidade? O primeiro pão é o pão natural, que alimenta o nosso estômago. Mas o segundo pão, e superior ao primeiro, é o pão espiritual, que alimenta a nossa alma. O segundo pão, a multidão não pode comer, porque a multidão vai embora. Porque a multidão não fica, a multidão não permanece, a multidão não quer, a multidão não deseja, a multidão não renuncia, a multidão não pega a sua cruz, a multidão não continua. Mas o segundo pão, os discípulos comem. O segundo pão alimenta a alma daqueles que amam a Cristo. O segundo pão alimenta aqueles que querem estar com Ele até o fim. E sabe, meus irmãos, talvez você já comeu do pão da vida, só que ao longo do tempo, você tem se afastado dele. Como Jesus ele diz: permanecei em mim e eu em vós, para que vocês possam dar bom fruto. Se nós não permanecermos nele, se nós não estivermos nele, não poderemos produzir bom fruto. Perceba que no versículo 35, Jesus ele diz:
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem crê, não quem creu, não quem crerá. O verbo está em tempo presente. É quem crê, é quem crê, é quem crê. Hoje eu creio, amanhã eu creio, depois de amanhã eu creio. Domingo que vem eu creio, ano que vem eu creio, e daqui a 10 anos eu creio. Quem crê, quem come deste pão e permanece comendo deste pão, não tem fome. Mas sejamos sinceros, muitos de nós que estamos aqui hoje, que um dia comeram do pão da vida, voltaram a ter fome. Muitos que estão aqui hoje, que uma vez viviam uma vida de fervor ao Senhor, um primeiro amor, um desejo incontrolável pela presença de Deus, hoje já vivem afastados dele. Essa mensagem, meus irmãos, é para todos nós. Não é apenas para quem nunca ouviu falar de Jesus e está ouvindo pela primeira vez, quem vai comer do pão pela primeira vez, mas é também para quem já comeu do pão, só que faz muito tempo que não sente mais a presença de Deus, só que faz muito tempo que não está mais na presença de Deus, só que faz muito tempo mais que não ouve a voz de Deus, que não se relaciona com Deus. Só que para manter a postura, só que para manter a aparência, eu sou crente, poxa meus irmãos, eu sou crente, para manter a postura, para manter a aparência, mas a alma está com fome, mas a alma está com sede. Eu convido vocês a se colocar de pé. Aleluia. Como a gente já comentou, Jesus, ele dá 2 tipos de pães para a humanidade. O pão físico, que mata a fome, e o pão espiritual, que mata o pecado. Sabe, meus irmãos, assim como Jesus, eu creio que é importante dizer isso, assim como Jesus nos deixou como exemplo, é muito importante que nós, como cristãos, trabalhemos para matar a fome de quem está com fome. Às vezes a gente se apega tanto à parte espiritual que se esquecemos da parte prática. Só que, além de matar a fome natural, Jesus ele quer saciar a fome espiritual. Eu creio que essa palavra ela vem em boa hora. Eu creio que Jesus ele tem preparado um momento para cada um de nós se reconciliar com Ele, se voltar para Ele, ter um momento na presença dEle. Eu peço para que o grupo de louvor passe aqui, por gentileza, porque nós já vamos estar orando. E hoje à noite eu quero fazer 2 apelos. O primeiro apelo é por um motivo importante. Antes de eu fazer o apelo, eu vou contar uma breve história do porquê desse apelo. Conta essa história de um pregador que ele pregou o evangelho e na pressa que ele estava, ele se esqueceu de perguntar se havia alguém ali que queria aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas ele pensou, tá, tudo bem, no outro domingo eu prego de novo e faço o apelo. Só que na segunda-feira, pela manhã, ele recebeu a notícia de um incêndio numa fábrica da cidade. E naquele incêndio estava uma pessoa que tinha ido no culto no dia anterior, mas que ainda não seguia os caminhos de Jesus. Esse pregador, ele se arrependeu profundamente, porque por causa dele,
aquela pessoa não teve a oportunidade de se reconciliar com Deus. Dito isso, meus irmãos, eu quero fazer o primeiro apelo. Há alguém aqui no nosso meio que ainda não provou do pão da vida, ou seja, que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Eu peço que todos fechem os seus olhos, por gentileza. Há alguém aqui essa noite que sabe em seu coração que tem vivido uma vida que desagrada a Deus, e que se, infelizmente ou felizmente, para quem já crê, tivesse que hoje partir para a eternidade, tem dúvidas se de fato moraria com Deus. Há alguém aqui esta noite que quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu peço que você levante a sua mão, no seu banco mesmo. Está todo mundo de olhos fechados, você não precisa ficar constrangido. Mas eu espero que você entenda que eu preciso fazer isso. Eu preciso te dar a oportunidade de você se render a Cristo. Porque eu quero fazer o segundo apelo. Mas antes de fazer o segundo apelo, é necessário que, se houver uma pessoa aqui esta noite que quer se render aos pés de Jesus, esta é a sua oportunidade. No seu banco mesmo, levante a sua mão, como um posicionamento diante de Deus, que você quer aceitar Cristo. Aleluia! Meus irmãos, mãos se levantaram. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que quando um pecador ele se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Há festa no céu quando um pecador ele se arrepende. Aleluia! Eu peço para que todos permaneçam de olhos fechados, mas para que essas pessoas que levantaram suas mãos passem aqui na frente, por gentileza, para nós estarmos orando por você. Por favor, não fique no seu banco, passe aqui na frente. E já aproveitando a oportunidade para fazer o segundo apelo. Meus irmãos, independente do seu tempo de fé, independente do seu tempo na igreja, se hoje você está aqui e você sabe que a sua alma está com fome de Deus, por favor, passe aqui na frente. Jesus, o pão da vida, está disponível para nós. Jesus, o pão da vida, quer nos alimentar, quer alimentar a nossa alma. Não fique no seu banco com fome, não saia daqui com a mente desesperada, com o coração desesperado, sabendo que o Pai pode saciar a sua fome. Aleluia! O grupo de louvor vai estar louvando neste momento. Peço para que os obreiros estejam impondo as mãos e orando, e para que toda a igreja, em espírito de oração e de adoração, desfrute esse momento com Deus, com Jesus, o pão que alimenta a nossa alma. Pai, muito